Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde com Virtude. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o padre Igor Cristino, que é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Boca do Acre, no interior, no sul do Amazonas. Padre, seja muitíssimo bem-vindo. É sempre um prazer e uma alegria muito grande para a nossa família. Obrigado. O padre Igor é um amigo muito querido da nossa família, um padre muito querido por nós. E é uma alegria muito grande sempre que o senhor está por aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre deveres de Estado. Nós sempre falamos, padre, tanto nos outros episódios, quanto eu falo muito isso para os pacientes no consultório mesmo, que o que nós buscamos, com a nossa proposta de tratamento é a saúde integral. O que a gente precisa entender é que o ser humano ele não é fatiado. Ele tem uma integridade, ele tem uma unidade, e não basta você perseguir a saúde física, porque ela não tem uma finalidade em si, mas que ela tem que estar integrada dentro de um projeto de vida maior, com a saúde moral e, inclusive, com a saúde espiritual. Claro. E um outro ponto também que é muito importante é as pessoas entenderem que para que você tenha uma ordem de vida e que essas coisas estejam ordenadas, é preciso que nós tenhamos um propósito concreto, não algo em abstrato, não algo subjetivo, mas propósito de vida que seja muito concreto. E dentro desse propósito, a gente sabe que existem os deveres próprios de cada estado de vida, Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho aí para a nossa audiência o que são os estados de vida, o que é o ensinamento da igreja sobre os estados de vida, quais são as diferenças de deveres entre esses estados de vida, quais são os deveres que são comuns, quais são os deveres que são próprios de cada estado. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí para a gente conseguir entender como é que isso se relaciona com a vida concreta das pessoas. Muito bom. Eu acho que aí tem muita coisa para a gente falar já de início, Eu acredito que você fala sobre propósito, e já traz o fato de que o propósito não é algo abstrato. Que hoje a gente vê muito esse equívoco, As pessoas estão buscando um propósito como se fosse um ideal, ou então até mesmo assim uma utopia, um negócio que nunca vai chegar. E a gente pode partir daí, Por quê? Porque antes de a gente chegar em dever de Estado, e depois você falou sobre saúde, um monte de coisa, se a gente segmentar isso e pensar primeiro qual é o nosso propósito. Você está entrevistando um padre aqui, então não seria diferente, não poderia dizer uma outra coisa de que o nosso propósito é chegar no céu. Assim, em ultimíssima instância, é isso. Não há propósito melhor, maior, mais excelso do que esse, de voltar o nosso olhar, o nosso coração, o nosso desejo de um dia chegarmos a nos unir definitivamente a Deus no céu. Bom, só que isso pode parecer abstrato, Isso pode parecer muito distante, ou então talvez impossível. E aí nós podemos, então, ir partindo de categorias talvez inferiores, de coisas mais comezinhas, do nosso dia a dia, a fim de que a gente possa até mesmo ir regulando o nosso coração para que ele deseje esse propósito. Porque, a bem da verdade, talvez a gente não consiga entender esse chegar ao céu como alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa concorrer à graça de Deus para ali chegar. Então, tentando tornar isso um pouco mais concreto e partindo agora para algo mais objetivo. Em relação aos estados de vida, Então, a nossa igreja ela compreende que cada um de nós, desde a eternidade, foi criado e desejado por Deus para cumprirmos um propósito. Mas dentro do cumprimento desse propósito na vida aqui, algo muito concreto. Como eu vou fazê-lo? Aqui Deus me chama. Como é que eu vou viver a minha vida de um modo que, fazendo tudo aquilo que está dentro das minhas capacidades, das minhas possibilidades, eu vá concorrer com a vontade de Deus, cumprir aquilo que eu devo cumprir como obrigação, como dever, a fim de que eu possa chegar nesse ponto mais alto que é, de fato, entrar na vida de Deus, me santificar e ir para o céu. Os estados de vida, basicamente, eles se dividem em dois, assim, aqueles que vão se manter continentes, os celibatários, e os que vão casar, aqueles que vão formar famílias.
Dentro dos que vão se manter continentes, dos celibatários, nós temos os religiosos, aqueles que vão professar votos de pobreza, obediência e castidade e vão viver dentro de uma regra de vida em um instituto religioso. Né? A vida sacerdotal, né? Então, nós que somos os padres e bispos, né? E também há um outro, dentro aí dessa configuração, há uma novidade mais recente, que também não é tão recente assim, se a gente vai pensar na ordem das virgens, né, que já remota há muitos séculos, que são os leigos celibatários, né? Ou seja, eles vão se manter continentes, mas eles não vão professar votos numa vida religiosa, né? Mas também terão essa regra de vida, essa vida em comum dentro de comunidades. E esse outro grupo, que são os que vão casar, formar famílias e gerar filhos. Então, essas são as duas grandes vocações dentro da igreja. Dentro delas, obviamente, dentro dessas duas vocações, nós temos outras vocações, né? Então, nós temos o emprego que a pessoa vai digamos, os casados, né? Os homens casados, os leigos que vivem a vida comum. Como eles vão desenvolver as suas vidas, né? O emprego que eles vão assumir, a quantidade de filhos que eles terão, o lugar onde eles vão morar, né? O estilo de vida que eles vão assumir. E tudo isso vai exigir um comportamento diferente. São Francisco de Sales, né, um bispo do século XVII, ele escreve, se a memória não vai me trair agora, um livro chamado Introdução à Vida Devota. E São Francisco de Sales, ele, em um dado momento, ele vai falar exatamente sobre essa distinção da devoção. Ele vai dizer, o santo, que eu não posso exigir que um príncipe, nós estamos no século XVII, então aqui as categorias, o modo como ele vai falar tem que se adequar àquele tempo, né? Que um príncipe e um plebeu, um general e um soldado, ou um religioso e um leigo, e dentro dos religiosos, um bispo e um monge, um bispo e um capuchinho, possam desenvolver a sua vida devota do mesmo modo, né? As exigências serão distintas, né? Então, é interessante, por exemplo, quando ele fala de um bispo e de um monge, que a gente pensa, tudo é padre, tudo é religioso, mas ele diz, né? Um bispo não pode querer ter uma vida recolhida, uma vida silenciosa e reclusa, como o monge tem. Por quê? Porque o bispo, ele, por vocação, por dever de Estado no qual ele se encontra, ele precisa estar disponível para atender os seus padres, para visitar os seus fiéis, a sua diocese, para celebrar os sacramentos. Enquanto o monge, ele terá a maior parte do seu tempo de recolhimento, de oração, de silêncio. E se um bispo quiser viver como um monge, ele vai ferir com o seu dever de Estado. Então, e aí o santo ele vai desenvolvendo esse aspecto da busca da devoção. De que aquilo que pode parecer virtuoso pode, na verdade, estar me desvirtuando, me tirando do cumprimento da minha obrigação. Por quê? Porque um pai de família, ele não pode ter... Eu vou agora usar talvez uma palavra que não fosse a melhor, mas por falta de uma melhor que não me vem agora. Ele não pode ter a ambição de um capuchinho. Por quê? Porque o pai de família ele vai precisar angariar fundos para dar dignidade e a manutenção da sua família. Então, ainda que seja louvável o voto de pobreza e o extremo como os capuchinhos vivem, né, como São Francisco ensinou os seus filhos a viverem, que seja bonito, belo, certo para aquele grupo, para aquelas pessoas, um pai de família ele não pode desejar aquilo, não pode querer viver aquilo. Por quê? Porque ele estaria ferindo a sua condição de vida, a sua vocação, né? Ele não iria conseguir cumprir a sua vocação para chegar no céu e levar aqueles que ele tem a obrigação de levar junto de si. Podemos voltar ao exemplo do bispo e do monge, né? Se o bispo faz silêncio como monge, ele também não vai cumprir com a sua vocação, cumprir com a sua missão e levar para o céu aqueles que ele deve levar, inclusive os monges que estão dentro do seu território diocesano, né? Dentro do território canônico que pertence à sua diocese. E o santo ele continua desenvolvendo esse assunto, né? Ele diz que a devoção de cada um desses, né, deve ser buscada como uma abelha que vai tirar o pólen de uma flor. A abelha, quando vai tirar o pólen da flor, ela vai até a flor, retira o pólen sem machucar a flor, sem danificar a flor.
E ele vai comparar isso à busca da vida devota. Ou seja, todos esses, o príncipe e o plebeu, o bispo e o monge, o pai de família e o capuchinho, devem buscar a vida devota como uma abelha busca o pólen na flor, sem ferir a sua vida, sem comprometer as suas obrigações. E depois ele pega o mel, né, o santo de forma magistral, ele diz, né? Então, a vida devota ela deve ser buscada dessa forma. E o mel produzido pela abelha, ele diz, qualquer pedra preciosa lançada ao mel, ela vai reluzir com mais beleza. Ou seja, aquilo que a vida devota ela constrói dentro do meu interior vai elevar, vai potencializar os talentos, os dons que Deus me deu, né? Como as pedras preciosas lançadas ao mel. Esse mel seria a devoção. E por fim, o santo arremata dizendo, né? Seria escandaloso que em algum lugar se dissesse que não é possível buscar a vida devota. Por exemplo, soldados em um quartel. Ali, eles também devem buscar a devoção. Dentro de toda essa, sei lá, podemos chamar de cosmovisão que foi colocada anteriormente. Dentro das condições de um quartel, seria escandaloso dizer que eu não posso buscar. Não. Ali eu devo buscar também a vida devota, também a devoção. Então, tentando fazer aí, né, uma união desses dois assuntos, da vida devota e do estado de vida e do dever de estado, eu acho que o São Francisco de Sales ele nos dá aí uma boa pintura, né? Cumprir com o meu dever de estado, sabendo que eu tenho um, e qual é a finalidade dele, voltando para o início da minha fala, me levar para o céu, é possível, mas é preciso um discernimento de qual é o meu estado de vida, qual é a minha vocação, e no meio disso aqui é que vai estar o meu dever de estado. Acho que eu estou falando muito sozinho, né? Não, você pode falar, padre. Aqui a gente não tem pressa. Porque aí a gente teria que colocar, talvez, no meio disso, um outro ponto, que seria a vocação. Sim. Né? O que é vocação? Para nós religiosos é um tema bem batido, porque a gente escuta muito isso. Né? Vocação é uma palavra vinda do latim, vocare é um chamado. Um chamado, portanto, presume-se que não parte de mim. Chamado é alguém que me chama. Eu posso chamar também, né? Mas, nesse sentido, a vocação ela precisa ser exterior, né? Não necessariamente fora de mim, porque Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo, né? Mas de alguém que não sou eu. Ou seja, a vocação, ela é, dentro desse contexto que nós estamos falando, ao que aquele que é o meu Criador me chama, para que ele me criou, né? E eu devo buscar essa vocação. Buscar no sentido de descobrir, né? Eu preciso escutar aquele que me chama, para que eu possa responder a esse chamado, me encaixar nesse estado de vida e, a partir do estado de vida que eu me encaixo, ir cumprindo os meus deveres de estado, né? Por que isso é interessante? Porque, veja, se eu, de forma egoísta ou orgulhosa, né, tendo a tocar a minha vida para onde eu quero, do modo como eu quero, né, do jeito assim, de forma livre, assim, não é nem livre, né, mas libertina, e eu não descubro a minha vocação, eu não vou me encaixar no lugar que eu deveria me encaixar, e, consequentemente, eu não vou ter capacidade ou conhecer os deveres de estado para os quais eu deveria viver, e irei frustrar o meu propósito final, que seria chegar ao céu. De tal modo, portanto, que a descoberta da vocação é esse caminho bonito, doloroso, mas necessário. Porque, diante de tudo isso que eu falei, ele é como se fosse um pontapé, né? Nós que somos religiosos, padres, irmãos, freiras, as pessoas entendem muito bem o que é isso, né? Ah, o seu chamado, como foi o seu chamado e tal. Mas, bom, Deus ele chama a todos. Ninguém está fora do campo vocacional. De tal modo, portanto, que é uma missão, é uma necessidade de toda criatura humana descobrir o seu lugar, descobrir os talentos inatos que tem, né? Potencializá-los e colocá-los em prática. A descoberta da vocação nada mais é do que viver intensamente a nossa vida, por exemplo, né? Como é que eu fiz o meu discernimento vocacional? Eu gosto de contar essa história porque o pessoal acha, né, sempre que vem perguntar pra gente assim, padre, como foi que o senhor descobriu que eu ia ser padre? A pessoa já vem com o olhinho brilhando assim. O pessoal acha que vê um anjo. Não, aí as abriu pessoas... a janela do seu quarto.
Você teve uma epifania. Uma voz. Eu acho O interessante. anjo já trouxe o contrato para o seu assinar. Ou então, assim, ou algo assim, alguém lhe parou na rua, não é? E ele diz assim, você vai ser padre. Ou então, alguma coisa aconteceu na sua infância, né? Esse menino já celebrava a missa com bolacha Maria em casa. Sempre esperam que a resposta tenha algo de mágico, né? De esotérico, de uma falsa mística. Eu tô batendo aqui nesse negócio que eu sou Não meio... tem problema não. Tem problema não, né? Acaba da técnica Só não ajeita. derrubando o... E quando eu conto a minha, todo mundo se frustra, porque a minha vocação não tem a menor graça. E o meu chamado de vocação não tem graça nenhuma. É assim. É desanimado, tá entendendo? Porque simplesmente eu não vi nada, não ouvi nada, não senti nada. Mas, rapidamente contando aqui, né? Para quem está escutando, que nunca escutou falar de vocação religiosa. Me deixa mais 2 minutos que eu termino. Mas você falou outra pergunta. Só pode falar. Você falou outra pergunta para mim para poder ter um diálogo, né? Mas eu descobri a minha vocação, assim, comecei a descobrir, porque não é um estalo, né? Para você chegar a padre, você vai levar uns 10 anos, pelo menos, né? E tudo isso é discernimento vocacional, né? A igreja, ela sabe que não dá para você descobrir num susto, num espirro. E eu tinha mais ou menos ali 18 para 19 anos, fazia faculdade, estava ali pelo 4º semestre, né? Eu, antes de ser padre, fiz faculdade de Direito, né? Namorava, participava de grupo de oração, tinha os meus amigos, brincava, normal. E eu fui participar de um curso sobre vida de oração na paróquia de Fátima, aqui em Fortaleza, no bairro de Fátima. E durante aquele curso, ninguém falou nada, ninguém me disse nada, ninguém me apontou o dedo, não queimou nada dentro de mim, né? Não tive uma azia, nada. Eu quis ser padre. E naquele encontro estava um amigo meu que era seminarista. Hoje ele é padre e missionário nos Estados Unidos, né? Padre Gervão. E eu comentei com ele, eu disse, padre não era padre, né? Eu disse, Gervão, eu acho que eu quero ser padre. Só que eu estava com a vida toda arrumadinha. Eu estava vivendo como um jovem deveria viver. Eu fazia faculdade, eu tinha acabado de passar num concurso de estágio para o Tribunal de Contas. Eu namorava uma moça, um namoro como um católico deveria namorar, né? Eu saía para restaurante e tal. E dentro daquele contexto de uma vida normal, de um jovem normal, eu tive um desejo de ser padre. E eu comecei a dar os passos para isso. Aí eu fui procurar um padre para conversar. Depois eu falei com o padre responsável pelas vocações em Fortaleza. Ele me chamou para uns encontros e eu comecei a ir. E a faculdade que eu era apaixonado, eu adorava direito, eu comecei a perder um pouco o gosto. A moça com quem eu namorava e que eu queria casar, né, eu tinha bons propósitos com ela, não era mais aquilo, né? Então, a descoberta da vocação, ela se dá na vida cotidiana, nas nossas circunstâncias. Então, não é que vai se abrir o céu, uma voz vai vir, uma estrela vai brilhar. Não, a nossa vocação não é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, né? Que mexeu com os astros do céu. Nós somos bem menos do que isso. Mas para eu descobrir, portanto, encerrando, para eu descobrir a minha vocação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a minha vida vivendo os meus deveres de Estado, fazendo aquilo que eu tenho que fazer bem feito e permitir que essa inspiração interior vá me conduzindo e vá começando a fazer sentido. Né? Então, será que essa é a moça com quem eu devo casar? Será que é esse rapaz com quem eu devo partilhar minha vida? Essa pergunta deve ser feita por quem namora, por exemplo, né? Como eu fazia quando namorava. Né? E por algum momento eu achei que fosse, mas não foi. Né? O discernimento vocacional foi para um outro lugar. Então, veja, se eu quero descobrir a minha vocação para poder cumprir ela até os extremos, para que um dia eu chegue no céu, eu preciso viver com intensidade aquilo que eu tenho que fazer agora, hoje. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tinha que fazer bem a minha faculdade, eu tinha que viver bem no meu grupo de jovens, eu tinha que viver bem o meu namoro, eu tinha que viver os sacramentos da igreja, eu tinha que respeitar os meus pais. Fazendo aquilo ali, Deus vai e intervém. Porque às vezes a gente pega jovem, eu ia dizer uma palavra pesada, né? Irresponsável, preguiçoso. Vocês conseguem imaginar o que eu estou querendo dizer, né? Uma pessoa que não tem... Ai, padre, eu acho que eu tenho vocação para ser padre. Companheiro, dê licença. Me respeite.
Tá entendendo? Porque o menino é preguiçoso, tirando a nota baixa na escola. Tá entendendo? O rapaz, quando tá namorando, é infiel à moça, não consegue arrumar um emprego e quer casar e ter filhos. Entendeu? Eu tô diante do médico, né? O rapaz tá ali, será que minha vocação é pra medicina? O cara não gosta de estudar, não gosta de gente, não gosta de se relacionar, não se preocupa com pessoas, né? Talvez, mas vai fazer uma economia, né? Vai aprender a investir. Então, a vocação, ela se manifesta no concreto da nossa vida. Quando eu vivo intensamente aquilo que eu tenho que viver agora. Então, é ali que Deus se manifesta, é ali que eu descubro qual é a minha vocação, e aí eu vou poder passar para o segundo passo, que é o cumprimento dos deveres de Estado para aquela vocação. Aí você passar para o segundo passo, padre, uma coisa muito interessante que o senhor falou, que é uma coisa que eu reflito muito também. Uhum. Duas coisas, na verdade. O senhor falou pelo positivo e pelo negativo. Uhum. Né? Porque, assim, uma coisa que eu chamo muita atenção, e é um dos motivos desse podcast, do meu trabalho no consultório, como eu mudei a minha perspectiva profissional para ter uma visão mais ampla da pessoa, na prática, não só do ponto de vista teórico, mas de trabalhar de fato com a integralidade dessa visão, é que para você conseguir discernir os seus deveres concretos, cotidianos, primeiro você tem que ser uma pessoa normal. O senhor falou, eu era um jovem normal, eu tinha uma vida normal. E isso, para mim, é uma coisa fundamental. Que hoje eu até brinco dizendo que é o desafio da normalidade. O desafio dos nossos tempos, né? A gente tem que ensinar as pessoas a serem normais. Nós temos que reaprender a sermos pessoas normais. Hoje a gente tem que falar, assim, no âmbito da medicina, tem que falar coisas assim, olha, como é que a gente tem que comer? Você tem que comer comida de verdade, você não pode comer o que não é comida. Você tem que se mexer, você tem que descansar. Enfim, a gente tem que redescobrir essa normalidade. Você tem que dizer alguém você tem que ensinar alguém a descansar, é um negócio... Não é? Pois é, mas sabe que é mais difícil ensinar a pessoa a descansar do que ensinar a pessoa a se mexer. Rapaz. Porque isso é uma coisa muito interessante, que nessa proposta, uma das minhas inspirações são os padres do deserto. Tá. Porque eles começaram esse movimento de sair da agitação do mundo, daquela confusão que estava ali no final do Império Romano, e se recolher num estado de oração mais profunda e de uma ascese, de uma luta mais profunda para o desenvolvimento das virtudes, né? Sim. E aí eu estudei muita obra do João Cassiano, e que ele faz uma compilação das práticas, né? Tem as conferências em que ele fala, conversas que ele teve com padres do deserto, né? Com monges que viviam no deserto. E numa dessas conferências é uma coisa interessantíssima, porque quando ele vai falar da preguiça, o vício da preguiça, certo. Ele diz que tem duas formas desse vício se manifestar. Uma forma é a preguiça da inatividade, que é a mais óbvia, né? Simplesmente o monge não faz aquilo que deveria fazer. No caso do monge, está lá recolhido as orações, a que ele se propôs, etc. Mas tem uma outra forma que é muito interessante. Perigosíssima. Que é a agitação. Quer dizer, ele, no final das contas, a preguiça é a indisposição de fazer aquilo que você deve fazer. Deve fazer, exatamente. E essa preguiça pode se manifestar com uma atividade frenética desviada daquilo que é o propósito concreto da pessoa. Então, Perfeito. o monge, ele dizia, o monge inventa uma visita muito piedosa, com uma justificativa muito boa, mas ele não está fazendo por aquelas razões, ele está fazendo para sair da cela. Sim. Então, eu achei interessantíssimo isso, e isso casa perfeitamente com o que a gente vive hoje. Claro. Quer dizer, a gente se agita, e a manifestação mais evidente disso para mim hoje é o vício em mídias sociais. A pessoa fica ali, né, presa no Instagram, etc., TikTok, enfim. Kawaii. Agora não tem fim. Não tem fim. O poço não tem fundo. Enfim, a pessoa fica presa nesse negócio. E se a gente for assim, né, muitas vezes analisar, fazer uma autorreflexão para fugir daquilo que era a obrigação cotidiana da pessoa. A pessoa se agita muito, arruma muitas atividades, isso acontece no trabalho, a pessoa arruma 1001 atividades para não cumprir aquilo que precisaria cumprir, na vida familiar. Então, é muito frequente a pessoa inventar 1001 atividades
fora de casa, com uma justificativa até muito boa, Sim, mas que desvia a pessoa daquilo que é, de fato, a obrigação primária dela. exato. Né? Claro. Então isso é muito comum da gente ver. Por isso que eu digo, eu tenho que ensinar a pessoa a descansar. E é mais difícil isso, por causa disso, né? Porque a pessoa está agitada, porque ela está fugindo daquilo que é a obrigação primária dela. Então, duas coisas que eu falo que eu achei interessantíssimo, que é, primeiro, esse desafio da normalidade. O que eu digo é que só na normalidade nós vamos conseguir, de fato, ouvir o chamado. Né? E o senhor falou também a mesma coisa pelo ponto de vista negativo, né? Quer dizer, um jovem que está com a vida desordenada, que está, enfim, não está exercitando as virtudes, não está se exercitando aqui, tanto do ponto de vista, e normalmente são as duas coisas, ou ele está fazendo de maneira desordenada, ele também não vai conseguir ter discernimento, ou provavelmente ele vai discernir de maneira equivocada. Sim. Né? Então isso é muito interessante, porque em todas essas nossas conversas aqui eu vejo essa analogia entre o que a gente vê do ponto de vista moral, espiritual, e o que acontece na prática cotidiana com nossos cuidados de vida, com a nossa saúde, etc. Tem 2 pontos, né, na sua fala aí que eu acho que podem também ajudar na reflexão. Eu acho que a gente vive tempos de necessidade criada. Tá entendendo? Porque, por exemplo, se nós pensarmos, sei lá, vou exagerar, seria menos tempo do que isso, há 200, 150, mas 100 anos atrás, 100 anos, a minha avó, ela não tinha perspectiva de ir para a Europa. Você entende? Assim, ela não precisava ir à Europa para ser feliz, para viver. Assim, ela não, objetivamente, né? Minha avó nasceu em 27, entende? Então, ela não estava dentro do escopo do checklist de vida conhecer um outro país. Ela não precisava daquilo, né? Com a mídia social, com as redes sociais e com as pessoas ingressando na vida das celebridades, eu estou pagando aqui a viagem internacional, mas a gente pode falar de óculos, de vestido, de celular. Um fato interessante, por exemplo, né? Eu moro em Boca do Acre. Boca do Acre, minha gente, só para vocês terem noção de onde é que eu moro, fica no sul do Amazonas, divisa com o estado do Acre. Que para muitas pessoas não existe, mas eu sou prova que existe porque eu já passei por lá. Que eu não seja cancelado por isso, né? Mas brincadeira à parte, então, assim, eu moro num lugar, é o final de uma BR. Acho que é a BR 317, não esqueci agora. A BR chega na minha cidade, acaba, e depois dela só tem rio, para ter acesso às demais cidades, né? Então, onde é que eu tô? Certo? Mas eu tô lá há 4 anos. Então, alguns jovens já saíram da escola e começaram a trabalhar. Certo? Todos os jovens que começaram a trabalhar têm um iPhone. E não é que eles estão trabalhando como mega empresários, influencers digitais ou ocupando cargos de gerência. Eles têm empregos, talvez, que recebam um salário mínimo. Mas todos eles têm um iPhone. Meninos de 18, 19 anos. Eles precisam ter um iPhone. É uma necessidade. E por que eu estou falando isso? Porque a normalidade parece isso. Parece que eu preciso ter aquele aparelho celular, eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso ter aquele estilo de vida, ter aquele carro, como se aquilo fosse o normal, o basilar, o fundamental da vida. Ou seja, o fundamento onde eu coloco os meus pés. Eu só consigo ter uma vida se eu tiver aquilo. Uma vida boa, tranquila. Eu preciso ter possuir aquela coisa. Então, essas necessidades criadas, eu acredito que elas estão deturpando a nossa visão de normalidade. De normalidade. E aí parte para o segundo ponto. O que acontece? As pessoas já têm que trabalhar a exaustão para poder prover essas coisas para si mesmas ou para os seus, para aqueles que formaram uma família. E criar uma coisa que eu vou falar, eu tenho nojo, que é um negócio chamado
tempo de qualidade. Eu tenho que dizer que também... Ah, meu Jesus. Não existe isso. Tempo de qualidade. Ou seja, eu trabalho eu fico fora de casa trabalhando para conseguir oferir renda, para conseguir colocar dentro de casa a televisão de não sei quantas polegadas, né? Para poder pagar a viagem para não sei quantos países, para que o meu filho tenha, né, um celular, um tablet, uma escola, uma roupa, não sei o quê. Mas ele não tem a mim, que sou o seu pai, sou a sua mãe. A mim ele não tem. Porque 3 horas no final da tarde do sábado é o tempo de qualidade que eu ofereço ao meu filho. É o tempo de qualidade que normalmente é para brincar, para assistir alguma coisa na TV junto e sair para passear, no máximo. Não tem, não existe, não é tempo de qualidade coisa nenhuma. Quer dizer, que o tal do tempo de qualidade nem qualidade tem. Não tem. Pronto, você tirou a... Porque como é que eu vou gozar da companhia de um estranho? Porque eu não conheço aquela pessoa. Que é meu filho. Tem uma história sobre isso que aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer disso. Eu vou modificar aqui um pouco para não expor ninguém, né? Mas o fato foi que o filho de um amigo cometeu suicídio. O rapaz fazia uma boa faculdade, dessas que dão visibilidade. Ele era muito rico, muito rico. E o rapaz tinha tudo. Faculdade particular de alto nível, carro, viagem, etc. Num dado dia chegou de uma festa, morava no apartamento, cortou aquelas redes de segurança. Pô, ninguém soube o que aconteceu. No dia da missa de 7º dia do rapaz, eu fui abraçar esse meu amigo, o pai dele. E ele disse assim, eu era seminarista? Não, eu não era seminarista ainda. Mas todo mundo sabia que eu queria ser padre, já, né? Já a notícia tinha se espalhado. E ele olhou para mim e disse assim, Igor, eu não conhecia o meu filho. Para mim ele era um homem feliz, um rapaz feliz, um rapaz feliz. Que namorava, que ia para festa, que fazia um bom curso, uma boa faculdade. Eu não conhecia o meu filho. Você está entendendo? O nível de gravidade ao qual chega? Quantas vezes a gente vai a um restaurante, eu vou com a minha família, às vezes com padres amigos, e senta-se ao lado, uma mesa, pai, mãe, filho, cada um no seu celular. Acontece deles sentarem, pedirem a refeição, tomarem a refeição, levantarem sem trocar um olhar, sem conversarem. Você está entendendo? Talvez as pessoas podem dizer que vocês estão fugindo do assunto do podcast. Muito pelo contrário. A maior parte dos espectadores certamente são pais e mães de família, ou são filhos, ou querem constituir uma família. E cumprir o dever de Estado, aquilo que eu falava, na normalidade, seria olhar no olho do filho. Eu me lembro que minha mãe, ela me conhecia por olhar. Ela sabia se eu estava feliz, se eu estava mentindo ou não, se eu estava bem de saúde ou não, pelo meu comportamento. E se ela só tivesse tempo de qualidade comigo, né, durante 3 horas do final de semana, ela não seria capaz de me conhecer, de saber quem eu sou. Você entende? Então, assim, essas duas coisas se comunicam, né? É preciso que a gente, de fato, se importe com as pessoas, com quem está ao nosso redor, quem convive conosco, né? Porque se não for assim, a gente não vai ser capaz de viver bem a nossa vocação e de proporcionar que aqueles que estão ao nosso redor também o façam. É verdade. E isso me traz esse ponto, né, padre, que esse desafio da normalidade, ele precisa ser vivido de uma maneira muito concreta, né? Sim. Quer dizer, não tem uma receita de bolo. Quer ser um ser humano normal? Tem um checklist. O ser humano normal, ele faz isso. Até tem o checklist da normalidade hoje, da pseudo-normalidade, né? Como você falou. Então, o checklist da normalidade hoje tem o iPhone, tem o Instagram, tem o TikTok. Sei quantos seguidores. Tantos seguidores, tantos likes por post, etc, etc. 1 a 2 filhos. No máximo.
Pode ser pet também. Vamos entrar nesse assunto, não. Mas Sim, pode mas ser. sim, né? Sim. A gente tem que expor essas coisas porque eu chamo muita atenção das pessoas para dizer assim, olha, a gente precisa encarar a verdade das coisas para conseguir ter, de fato, uma normalidade na sua vida e, de fato, ter essa felicidade e satisfação que as pessoas tanto procuram, né? Eu posso te cortar mais uma vez? Por exemplo, isso em relação à vida religiosa. Religiosa não de religioso, mas a vida de fé. Por exemplo, eu morei com um padre que ele dizia assim, eu não quero vocês aqui dentro da igreja direto não, viu? Eu não quero... Quem tem que estar direto da igreja sou eu, são as freiras. Vocês vão para casa. Eu não quero aqui a pessoa que é leitor da igreja, ministro de Eucaristia, canta, é do grupo de oração, é do apostolado, é não sei o quê. Não. Vamos cuidar da vida de vocês. Ele era meio antigão, ele falava assim. Porque, às vezes, a questão da preguiça ou do cumprimento do dever de Estado é um grave risco. A gente conversava antes de começar o podcast sobre isso, né? É um grave risco. Porque eu sou um leigo, casado, tenho um monte de filho, só que eu tenho que coordenar um grupo de oração, eu tenho que fazer uma missão no interior, eu tenho que ajudar o padre a levar não sei para onde. Disse, não. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas e a sua vocação, imediatamente após essa, é cuidar da sua família. Cuidar do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Em sobrando tempo, eu pensei em usar esse termo sobrando, mas em sobrando tempo, aí você pode assumir compromissos na vida religiosa, da paróquia, da comunidade nova, do instituto religioso, da congregação. Agora, se eu inverto isso, quantas famílias a gente já não teve que organizar a vida delas dizendo assim, saia da igreja, minha senhora. Vá olhar para o seu, vá arrumar a sua casa. Meu senhor, vá cheirar a sua filha, vá botar seu filho no colo. O padre Léo, que tinha... Ele disse um negócio que também eu gravei, eu digo muito nas minhas homilias para meus fiéis. Ele diz assim, o pai que não coloca a sua filha no colo, em pouco tempo, vai vê-la no colo de outro homem. Você entende? Porque... Forte, né? Então, assim, aquilo que São Francisco de Sales dizia, não pode um leigo querer ter a vida de um religioso. Não tem como. Ainda que você tenha feito compromissos em uma comunidade nova, por exemplo, a sua vocação princípio é o matrimonial, se você é casado, obviamente. Agora, se você consagra o seu celibato, não. O seu celibato é uma consagração ao reino dos céus, aí beleza. Mas quem tem uma família precisa estar ali dentro. Precisa dar tempo, e não é de qualidade não, precisa dar tempo de relógio mesmo, né? É tempo, com aquelas pessoas que são as suas. Eu, que sou um padre diocesano, pároco de uma paróquia, não posso querer viver em retiro. Eu tenho que estar na casa dos meus fiéis. Como é que eu consigo tocar a vida deles na minha pregação, por exemplo? Conhecendo a vida deles. Na minha cidade teve uma... Ah, meu Jesus sacramentado. Minha vida de radialista, de entrevistado é triste. Na minha cidade teve uma cavalgada, sabe? Lá tem um evento anual chamado... Porque a região lá, eles são pecuaristas, criam gado de corte. E eles têm essas cavalgada, vaquejada, essas coisas assim. Lá não é nem vaquejada não, é um outro nomezinho, que monta no boi e o bicho fica pulando, tem que ficar em cima lá. Né? Rodeio. E eu saí de um almoço no domingo e ia descer para minha casa. E eu fui impedido no meio da cavalgada. Parei ali, certo? Os cavalos subindo, carro de som, paredão, cachaça, e eu fiquei ali uns 10 minutos, talvez. O carro não ia para frente nem para trás, nem para um lado nem para o outro. E eu ali comecei a ver os meus fiéis. Dançando até o chão, se vestindo de forma modesta, se enchendo a cara, um coroinha passando no carro. Certo? Domingo seguinte, o que é que eu fiz? Preguei sobre aquilo, condenei aquele comportamento. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sou um padre diocesano. Eu vivo no meio do meu povo. Eu entro na casa deles, conheço a história de vida deles. Eu caso, depois batizo os filhos, daqui a uns anos vou dar a primeira comunhão dos meninos, confessar. Eu vivo a vida dos meus fiéis. Como um padre. Sabe, né? Ah, padre, você vai na formatura da minha filha. Aí eu vou, acompanho a mesa de honra, faço uma oração. Acabou a solenidade, se Deus abençoe a todos, porque vai começar a festa, não me acompanha. Não é conveniente que o padre permaneça ali. Então, por que eu estou dizendo isso?
A mesma coisa um pai e uma mãe, aquilo que eu falava antes, né? O pai e a mãe, se eles resolverem ter filho, eles precisam se ocupar da vida daquelas crianças. Conhecê-los a fundo. Reconhecer o olhar de tristeza, o olhar de alegria. Saber do que eles se alimentam. Então, isso é a vida cotidiana acontecendo. Isso não é ser um super-homem, uma mãe, né? Hoje em dia o pessoal quer aplauso por tudo, né? Uma super mãe, um super pai. Tudo tem que postar. Minha mãe trabalhava 8 horas por dia, né? Porque precisava trabalhar. E criou a mim e meu irmão e nunca postou uma foto, entendeu? Porque nem tinha naquela época. Nunca foi aplaudida, nunca foi reconhecida, nem nunca precisou disso. Não precisou, entendeu? Mostrar a guerreira que ela era, porque ela trabalhava 8 horas por dia, depois à noite ia cuidar da gente, tirar a lição, botar para dormir, não acordar, deixar na escola, levar para médico. É só a vida acontecendo. Hoje em dia, a vida acontecer é um evento. Mas não é. Você entende? E tantas vezes a gente percebe, de épocas em épocas, é porque as pessoas não são atentas. Esses influencers que têm a vida perfeita, de vez em quando a cortina se abre. Né? Aí aquela supermodelo, linda, rica, empresária, que apanhava do marido. Né? Acho que o pessoal vai lembrar desse caso que tem uns 2 anos. Sim. Né? A cortina se abre. Só que falta sagacidade de a gente perceber isso. Né? É o casal de apresentadores do Jornal da Noite que se separa. Então, essa vida perfeita de margarina de televisão, ela não existe. Isso é uma coisa, inclusive, padre, que também é uma coisa que eu tenho que chamar muita atenção das pessoas na prática, né? Bem na prática, porque me parece que essa ânsia por assistir essa vida, entre aspas, perfeita, como está aparecendo ali na mídia social, é uma espécie de fuga, né? Como a gente estava falando da história da preguiça agitada. Sim. É uma espécie de fuga para a pessoa desejar algo que não é a sua vida concreta, cotidiana. Né? Então a pessoa quer ficar vendo o comercial de margarina porque ela não quer aceitar aquilo que é a vida cotidiana dela. Né? O que a gente vê na prática, e isso é uma das razões principais porque eu trago isso para a minha prática clínica cotidiana, é que a pessoa que está deslocada da sua vocação particular, concreta, Sim. a pessoa não está vivendo uma coisa que nós falávamos antes também, a virtude da ordem na sua vida, de maneira muito prática. Essa pessoa, no final das contas, ela só vai encontrar sofrimento. E aí, o que eu muito vejo no consultório, na clínica. Estresse, porque o senso da proporção do que é bem, Exato. o que é o mal, fica completamente desconfigurado. Então, a pessoa sofre porque não está com o iPhone, sei nem qual o número que está, 15, sei lá. Não, e não basta ser o 15, tem que ser o 15 Galáctico Pro Max Ultra Mega Mega Plus. Sempre... E não basta ter o iPhone, porque você precisa ter o AirPod, fone de ouvido, o relógio, o iPad. A capinha que eu boto no Então, celular, a pessoa sofre com aquilo, sofre porque não tem isso. E, ao mesmo tempo, ela não sofre porque não está tendo tempo para a família, não está convivendo com a família, né? Não está vivendo a vida dos seus familiares, das pessoas que são próximas de fato, a quem ela deve essa atenção, esse convívio. Então a pessoa fica com o senso da medida completamente desconfigurado. Perfeito. Então ela sofre com o que não deveria sofrer, estresse, ansiedade, porque será que ano que vem eu vou conseguir trocar o iPhone 15 pelo 16? Né? Será que eu vou conseguir agora comprar o carro XYZ elétrico, o carro que anda sozinho, o carro que faz cafuné enquanto está dirigindo sozinho? Ansiedade. Sim. Aí quando a pessoa compara a vida que ela tem com esse parâmetro fantasioso, depressão, porque aí a pessoa começa a ficar triste porque ela não está conseguindo atingir aquilo ali. E aquilo que está na frente dela, ela desconsidera. Então ela minimiza.
E porque o cumprimento desses deveres, né, ele exige um olhar tirar o olhar de si para o outro. E parar de olhar para a sua necessidade e olhar para o bem que você pode fazer a quem está ao seu alcance de fato. Então, no consultório, eu dou um dever de casa para as pessoas, que é assim, nós vamos fazer aqui alguns exercícios ao longo do tempo, do acompanhamento, para você descobrir quais são os seus propósitos, qual é o seu propósito de vida concreto. Eu vou tentando fazer uma escada do que é mais próximo para chegar naquilo que é a finalidade última dela. Entender que tem uma finalidade última que se dá através de coisas muito práticas. Né? Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa subjetiva. Então, diga assim, olha, você tem que começar a pensar qual é o seu propósito, mas eu vou dar 2 dicas. A primeira é o seguinte: propósito não é uma coisa que você vai escolher, nem uma coisa que você vai criar. É uma coisa que você vai descobrir. Ele já está dado. Segunda coisa, se quando você estiver pensando no seu propósito tiver a palavra eu, tá errado. Excelente. O seu propósito sempre vai ser para o bem de outro. Quem é esse outro? Você tem que descobrir quem é o seu outro. Excelente. Então eu digo, olha, por exemplo, eu sempre dou também esse exemplo. A minha vocação não é para o matrimônio em abstrato. A minha vocação é para o matrimônio com a Viviane. Né? É a minha esposa. Então, tá ali, é uma pessoa concreta, de carne e osso, tá ali na minha frente, está convivendo comigo. Minha vocação é ela, né? O matrimônio abstratamente considerado. Claro. Né? Então, o que eu vejo muito isso, sabe, padre? As pessoas sofrem, não sei se é a sua experiência na direção espiritual, no confessionário, no convívio com as pessoas, mas na clínica e no meu convívio pessoal também é o que eu vejo. As pessoas sofrendo muito porque não vivem a ordem na vida. Sofrendo muito por muito pouco. Né? E, bom, minha experiência com cuidado paliativo, né, lidar com pessoas no final de vida, me ensinou muito a esse respeito também. Porque eu digo, olha, a pessoa quando chega no final da vida, está na situação limite, ou quando ela está com uma doença grave, não interessa se ela tem o iPhone, se ela tem o iPod, iPad, iWatch, o Tesla. O que interessa é as relações que ela tem com as pessoas próximas a ela, as pessoas com quem ela precisa conviver de fato, e com Deus, com aquilo que está acima de tudo isso. Né? Tem Agora, isso eu vi há muito tempo, então talvez eu erre aí na referência, tá? Mas houve se eu não me engano, o que importa é a história em toda. Houve uma enfermeira, salvo engano, australiana, nova-zelandense, ali pela Oceania, que fez um estudo com pacientes que estavam em cuidados paliativos, né, um ambulatório de cuidados paliativos, e ela distribuiu um questionário com uma pergunta apenas e a resposta seria descritiva. Do que você se arrepende? E ela recolheu e só usou na pesquisa dela as respostas dos pacientes que logo depois morreram. Ou seja, de fato, ela pegou aqueles que estavam no limiar entre a vida e a morte. E com respostas distintas, com palavras diferentes, mas a totalidade, ou quase a totalidade, dos pacientes respondem: eu me arrependo de não ter sido eu, de não ter vivido a minha vida, de não ter assumido as rédeas dessa história. Entende? E por que eu me lembrei disso agora? Porque quando a gente vai falando de rede social, eu vou querendo viver a vida do outro. Eu vou desejando aquilo que o outro tem. Eu vou querendo ter a experiência que o outro viveu. Qual é a minha vida? Qual é a minha vocação? Eu me lembro que nessa dita homilia sobre a cavalgada, eu falava sobre a liberdade. E dizia para os meus fiéis lá de Boca do Acre: vocês pensam que são livres, mas vocês se comportavam como robôs naquela cavalgada. Era todo mundo vestido do mesmo jeito, né? Com a mesma lata de cerveja na mão, com a mão do mesmo jeito, com a dança igual. É todo mundo. Nós vivemos no tempo de maior liberdade da história.
E as pessoas usam a liberdade para serem bem iguaizinhas umas às outras. Você entende? Então, quem é que está vivendo a minha vida? Eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Ou eu estou fazendo aquilo que os outros esperam que eu faça? Aqui a gente entra no campo que demandaria uma grande reflexão. Porque é claro que eu devo satisfazer as expectativas de outros. Mas de que outros? Você entende o que eu quero dizer? Não é do grande público. Então, se eu quero viver bem o meu estado de vida, eu preciso escolher. Eu preciso me decidir. E eu preciso arcar com o banquete de consequências que é servido das minhas escolhas. Porque a vida é isso. Eu escolho e me é servida a consequência da escolha que fiz. A consequência não é determinada por mim. Não sou eu quem vou determinar a consequência. Eu determino a escolha que faço. Né? Então, assim, quem está vivendo essa vida? Que é minha. A única que eu tenho. Será que eu vou chegar ao termo da minha história? Serei questionado por uma enfermeira do que me arrependo. E eu me arrependerei de não ter vivido a minha vida, que Deus me deu como um presente, como uma dádiva. Eu vivi a vida que a minha mãe esperava que eu vivia. Eu vivi a vida que os meus amigos esperavam que eu vivia. Eu vivi a vida que a vida que de fato eu quis viver. Eu sou responsável pelas escolhas que eu fiz. A consequência daquilo que eu estou colhendo, eu assumo como minhas, porque fui eu que escolhi. Né? Então, aí também entra isso. Daquilo que nós falávamos sobre necessidade criada, sobre... E eu acho que a gente não pode terminar essa conversa nesse clima de decepção. Né? Por quê? Porque nós começamos falando sobre o propósito da gente. E que o nosso propósito é o céu. O nosso fim último é o céu. A nossa saudade é o céu. O nosso desejo é o céu. Ainda que nós não saibamos disso. O Santo Padre Papa Bento XVI, na encíclica, salvo engano, Spe Salvi, sobre a esperança cristã, ele desenvolve isso de forma magistral, como tudo que ele escreve, mas dizendo que aquilo que nós desejamos, nós nem sabemos o que é, de tão bom que é. Olhos humanos não viram, ouvidos humanos não ouviram, coração jamais perscrutou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguma coisa assim. Eu seria um péssimo pastor porque eu não sei decorar muitas coisas. Mano, era o final que eu não sabia. A técnica estava tentando ajudar aqui, mas quase chegou no final. Era o final que eu estava esquecendo. Mas enfim, o Santo Padre dizia, nós nem sabemos aquilo que a gente quer. É por isso que o Espírito precisa vir em nosso socorro para a gente rezar. Porque é tão bom, é tão maravilhoso, é tão superior. Eu quero, mas quando eu peço o céu, eu não sei o que eu estou pedindo. De tão maravilhoso que é. Então, no meio de tudo isso que eu falei, o que eu acho que seja mais importante é aquilo que Santo Agostinho, salvo engano, também disse. Ama e faz o que queres. É Agostinho, né? Sim, é Santo Agostinho. Agora, o que é amar? O grande lance dessa frase, a grande reflexão que a gente tem que fazer nessa frase é exatamente essa, né? Mas será que a gente sabe amar de fato? Porque amar é sofrer. Santa Teresa de Calcutá, agachadinha, cuidando dos doentes nos dos piores lugares da Índia, que é mais atrasado que o Brasil, diga-se de passagem. Estava cuidando do seu doente, uma jornalista vendo aquela cena, naquele lugar fétido, com aquele doente imundo, e aquela mulher sequinha, magrinha, baixinha, feinha, mas que o mundo parava para escutar, a ONU silenciava para que ela falasse. A repórter ali vendo aquela cena, diz para um outro que estava ao seu lado, mas eu não faria isso nem por $1 milhão. A santa escuta, se volta para a repórter e diz, nem eu. Ali,
Ela estava dizendo por que fazia aquilo. Por amor. Então, tudo aquilo que aqui foi apresentado, como é que eu vou deixar de trabalhar a exaustão para dar para o meu filho os bens materiais e dar o meu tempo? Porque eu amo e sou capaz de sofrer por ele. Ainda que nos faltem bens materiais, mas o amor não vai faltar para o meu filho. O que vai fazer um jovem deixar o celular de lado, deixar a preguiça, deixar essa vida boêmia, enfim, porque ele ama, é difícil dizer isso, mas ama a si mesmo, bem compreendido que é esse amor próprio. Ama o seu futuro, ama os seus pais que o provisionaram que ele tivesse tudo que teve. Então, é essa capacidade de sofrer, porque é difícil. É difícil sair do nosso egoísmo, é difícil sair da nossa comunidade, é difícil sair dos nossos planos mesquinhos e fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Por quê? Porque sim. Você está entendendo? Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, porque é a minha obrigação. O perigo do propósito é esse. Porque quando o pessoal romantiza o propósito, não, isso aqui está fora do meu propósito. Peraí, meu irmão. O teu propósito ele tem que ser real, factível, concreto. Os teus olhos têm que alcançar, tem que ser do alcance da tua mão. E pessoal, né, pai? Claro. Pessoal, não no sentido da pessoa que tá procurando propósito, mas o propósito está numa outra pessoa. Fora de si. Né? No outro. No grande outro. Em primeiríssimo lugar. Que é ele, Deus Nosso Senhor. Mas não pode dizer que ama a Deus aquele que odeia os seus irmãos. É mentiroso. Por isso que Nosso Senhor resume toda a lei em 2 mandamentos, né? Aí fica uma frase super simples, né? Parece uma coisa super banal, mas tudo isso aqui se resume naquilo que ele disse. Nos encaminhando para o final também, eu queria também deixar essa reflexão de esperança, né? Porque sempre. O senhor falou muito bem sobre a ordem dos propósitos que nós temos que ter. Quer dizer, nós temos uma grande vocação de todos nós a nos unir a Deus na eternidade e que essa vocação ela se dá de maneira muito prática, muito pessoal, muito particular na vida de cada um, de maneira concreta, ao alcance das mãos, ao alcance, eu diria, de um abraço, né? E o que é mais libertador disso tudo, e a grande mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas que nos seguem, que nos assistirem, é que parece muito difícil quando a gente não está fazendo isso. Uhum. Mais uma vez, fazendo analogia, né? É como a mudança de vida que eu proponho do ponto de vista médico. Olha, para você ficar bem, para você ter saúde, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa se movimentar, fazer atividade física, você precisa aprender a descansar e a dormir, etc. E parece uma coisa assim muito difícil e até impossível às vezes de fazer. Mas quando a pessoa começa a fazer aquelas coisas, a pessoa diz, nossa, agora parece ser coisa tão natural fazer isso. Então, guardado as devidas proporções, quando a gente sai de si, tira o olhar de si e lança esse olhar no outro que está ao nosso alcance e passa a agir de acordo com isso, a coisa que parecia ser assim, inatingível e impossível de fazer se torna algo natural e até óbvio. Isso. Nossa, é tão mais fácil viver assim, né? Nossa, às vezes as pessoas que ouvem que estão enredadas nessa rede de egoísmo, de vícios, de desordem, as pessoas ouvem tudo isso que o senhor está falando e às vezes acham que é uma coisa inatingível. E a gente diz, olha, não, você começa a fazer isso, começa a implementar tudo isso, a olhar a sua vida concretamente e você vai ver que depois você vai perceber que é muito mais fácil viver assim, na verdade. Aí vai-se embora o sofrimento, fica o sacrifício. Isso. E que parece que é a mesma coisa, mas não é. Começar, né? Passo a passo. Paulo não nasceu Paulo, Terezinha não nasceu Terezinha, né? Eles nasceram, quer dizer, São Paulo não nasceu São Paulo, né? Santa Terezinha não nasceu Santa Terezinha. Eles se construíram, eles se moldaram, deram passos. O que a gente não pode é querer, acho que é Jordan Peterson, né? Mudar o mundo sem arrumar a cama, não tem? Sim, as regras lá do Jordan Peterson, isso, né? Você quer mudar o mundo, arruma a sua cama.
Mas é isso. É. Então, assim, de fato, era essa última palavra de esperança que eu acho que nós temos a obrigação de deixar. Assim, ter um lance, um conhecimento da realidade, ver a realidade por um outro prisma, senão aquele que é apresentado todos os dias, a maior parte do tempo por todo mundo, acho que não foi isso que a gente fez aqui, né? Mas ter acesso a isso não deve gerar desespero, desesperança ou angústia. Não, é muito pelo contrário. Saber dessas coisas é assim, tomar red pill, né? Assim, e dar o primeiro passo. É não se conformar em permanecer do mesmo jeito. Agora eu preciso dar um passo de cada vez. Eu não vou me transformar no homem virtuoso de hoje para amanhã. Isso acontece com o Homem-Aranha, né, que foi picado lá pela aranha e ganhou superpoderes. Mas com a gente não vai ser assim. Né? Não vai ser aquela analogia que fazem com Paulo, né? Uma queda de um cavalo. Não espera isso. Entende? Assim, você é que nem eu. E nós estamos aqui, nós somos comedorzinhos de rapadura. A gente vai ser bem devagarzinho. Mas não fique parado. É preciso criar esperança, né, nesse amor. Eu acho que essa é uma resposta central. Sim. É mergulhar nesse amor. É se deixar ser tocado por esse amor, que é Deus. E que age desde dentro de nós. E que espera por nós como aquele pai esperava pelo filho pródigo. Eu gosto daquela passagem. Porque eu viajo nela, tá entendendo? Assim, eu fico imaginando como é que não foi o caminho de volta do rapaz para casa. Quantas vezes ele não desistiu? Ele não disse, vou lá nada, meu pai vai me rejeitar. Não vai dar certo. E ele foi decorando aquele discurso que nem a gente faz. A gente vai projetando o futuro sem vivê-lo. Né? E quando a gente, de fato, coloca o pé na estrada e faz a coisa acontecer, é tudo diferente do que a gente imaginava. Quando ele chega lá, que ele começa a fazer o discurso, o pai nem escuta o que ele tem para dizer. O abraça, cobre de beijos, túnica, anel, sandália, festa. Então, assim, mesmo no meio disso aqui, dessa confusão que o mundo vive, é possível a gente viver diferente. Não criar essas necessidades. Não nos entregar à desesperança. Não depositar as nossas expectativas no próximo remédio, no próximo procedimento clínico, né, estético, no próximo emprego, no próximo concurso. Não é hoje, é agora. Eu mudei hoje, eu me decidi hoje, pronto. Então, amanhã o seu dia vai ser diferente. É verdade. Muito bom, padre. Eu encerro aqui dizendo que uma coisa que eu falei no História há um tempo atrás, quando a gente descobre tudo isso, a gente diz assim, olha, você não pode se contentar em sobreviver, você tem que querer viver. Uhum. E tudo isso aqui que o padre falou é vida de verdade. Né? É para isso que a gente está aqui, para chamar a atenção das pessoas disso, né? O que é a vida de verdade, a vida normal. Isso é o normal do ser humano, é procurar isso, né? Uhum. Então, padre, a conversa foi extraordinária. É sempre assim, fico sem palavras para agradecer a sua presença, essa conversa aqui, que foi o maior beneficiário disso aqui tudo sou eu mesmo, porque é sempre muito edificante. Agradeço demais a sua presença. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar mais, porque assunto aqui não falta. Né? A vocês que nos ouviram, agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais a audiência. Espero que toda essa conversa tenha ajudado a edificar a vida de vocês, para vocês amem a vida. Né? Dê esse passo de procurar amar esta vida, que é um dom tão precioso que Deus nos deu. Muito obrigado, padre. Eu agradeço também o convite, a paciência também de escutar, né? Aperta o botão de faladorzinho, né? E aqueles que nos acompanharam, aqueles que escutaram, eu vou olhar para a câmera agora, fazer aqui... Sim. Também queria encerrar deixando a minha bênção a você que nos escutou, a você que esteve até agora recebendo essa formação que vem da parte de Deus, nosso Senhor, que o seu coração seja como uma terra boa e fértil para acolher essa palavra, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco de Assis, sobre você que nos escuta, sobre a sua vida e a sua família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.